Cândido Botelho é o meu nome. Português, escritor, não suportando a dura prova de uma cegueira física, tirei minha própria vida, suicidando-me com um tiro no ouvido direito aos 65 anos de idade e há mais de 50 anos habito o mundo espiritual. Uma longa espera, muito sofrimento, mas também muito aprendizado. Agora retorno ao plano físico pela misericórdia da lei universal da reencarnação. Vou de novo nascer, crescer, passar por novas provações e, por fim, outra vez, desencarnar. Se é justo este ciclo, se é perfeito para toda a humanidade, não tenho ainda sabedoria suficiente para responder. O que sei mais do que nunca, nesta fase final ou inicial de mais uma existência, é que ao menos uma missão eu cumpri: a de ajudar seres humanos contaminados pelas paixões mundanas, pela vaidade e pelo veneno das desilusões, a nunca desistir da vida, vencidos pela tentação do suicídio. Não conheci Camilo pessoalmente no plano material. Por volta de 1926, meu trabalho mediúnico dentro da doutrina espírita foi solicitado para uma missão desafiadora: o atendimento a espíritos suicidas, almas perdidas em algum lugar do mundo invisível, entre a dor de uma vida insuportável e os horrores de uma morte premeditada, uma vida interrompida antes do tempo. Médium de alta sensibilidade, esta jovem chamada Ivone do Amaral Pereira iria ajudar-me a empregar minha modesta experiência como escritor num trabalho realmente útil à humanidade. Seria uma nova obra diferente de tudo que eu havia escrito em minha existência terrestre. Um livro não destinado a agradar críticos literários, mas a cumprir um dever sagrado. Páginas que falassem diretamente aos que sofrem, palavras que contassem a verdade nua e crua sobre a sedução do abismo que arrasta o incauto para as profundezas da autodestruição. Maduro, sofrido, experiente na dor, pedi à moça que o seu dom mediúnico falasse por mim e que ela, ao psicografar, não só contasse a minha história, mas que pintasse com tintas reais um quadro forte. Quanto mais horrenda a ferida exposta, maior o efeito sobre quem a vê. Ivone sabe de mim tanto quanto eu próprio sei. Eu morava em Lavras, sul de Minas Gerais, e muito jovem já realizava sessões mediúnicas auxiliadas pela luz do irmão espiritual Leon Denis. Certa noite recebi, dentre os numerosos espíritos de suicidas com os quais mantive intercâmbio, as primeiras palavras de um homem gentil e muito culto, o qual vinha saber no decorrer de seus depoimentos tratar-se de um dos maiores nomes da literatura portuguesa. Sob as bênçãos do Senhor, rendamos glória ao Pai eterno.
Boa noite, senhorita. Para mim, é uma honra e motivo de muita gratidão contar com o auxílio de tão prestativa jovem. Autorizado pela espiritualidade superior, quero iniciar agora o meu necessário depoimento ao mundo. Minha vida terrestre e minha existência no além-túmulo serão aqui esmiuçados, Ivone. Não escreveremos com certeza uma obra romântica, menos ainda poética. Caprichos de literato egocêntrico hão de passar longe de nossas linhas. O que se pretende é levar àqueles cujas almas angustiadas não encontram remédio além do suicídio, uma luz que lhes sirva de guia, uma amostragem sem retoques do que os espera, caso levem adiante este ato brutal contra si mesmos. A partir daquela noite, à medida que o tempo passava, nossos contatos mediúnicos iam se transformando. As mensagens de Camilo não eram mais escritas, mas narradas, mostradas como imagens que eu registrava em minha memória, para que depois eu pudesse descrevê-las em palavras magnificamente esclarecedoras. Tenho as mais fortes razões para afirmar que a palavra dos Espíritos é cena viva e criadora, real, perfeita. Constitui também uma vibração do pensamento capaz de manter pela ação da vontade o que desejar. Tive a oportunidade de observar a palavra mágica de Camilo, de Vitor Hugo, de Charles e até do Dr. Bezerra de Menezes, a quem desde o berço fui habituada por meus pais a venerar. Vivi então momentos mágicos em que o passado e o presente do nosso Camilo Cândido se tocavam, se enlaçavam. Pequenas coisas como o agitar da cortina pela brisa, o crepitar das chamas na lareira e até mesmo o perfume no ar anunciavam à minha sensibilidade a presença de um espírito iluminado. Meu Deus, que vento é esse? Ah, como está frio! Não é possível, estamos em pleno verão. Vejo como se sente, Ivone. Assim, fica mais fácil a senhorita ter ideia do frio que senti naquela tarde de inverno tão rigoroso na cidade do Porto. A abençoada lareira que o meu corpo aquecia, mas pouco podia fazer pelo cheiro que me ia na alma. Divertidas, leves, por vezes comoventes, tristes ou terrivelmente assustadoras, foram assim as experiências que vivi durante todo o tempo em que me comuniquei com o espírito de Camilo. Lições de vida, aprendizados da morte e propostas de recomeço. Tudo eu tive o privilégio de experimentar e transcrever para as páginas de um livro, a ser lido pelos olhos físicos, mas compreendido pelo olhar da alma. Personagens tão reais quanto inesquecíveis irão contar, a partir de agora, a história de um homem que desistiu da vida terrena e aprendeu, a duras penas, o que é a verdadeira vida. A que não aceita a desistência e evolui eternamente. Vamos vivenciar, a cada minuto, as lembranças edificantes de um espírito em busca de luz, mas, sobretudo, à procura de si mesmo. Vamos expor os melhores e os piores momentos na existência além-túmulo de Camilo Cândido Botelho, registrados para sempre nas memórias de um suicida. Ensina Leon Denis: se as lágrimas alguma vez orvalharem tuas pálpebras à passagem de um lance mais dramático, não resista quando o impulso generoso exaltar teu coração em prece fervorosa por aqueles que se estorcem nas trágicas convulsões da inconsequência de infrações às leis.
Portugal, 1º de junho de 1890. Malditos olhos que não veem, maldita visão que não me serve mais. Para que viver assim? Dizem que no instante da morte passa-se em poucos segundos o filme inteiro de nossa vida numa espécie de tela da mente. Foi o que Camilo viu ao apertar o gatilho contra o ouvido direito. Camilo passou pela vida e a vida passou por ele em apenas alguns segundos. Segundos de alegrias e tristezas, sonhos e desilusões, encontros e desencontros, vida e morte. Cenas de uma história que não teve um final feliz, como na maioria dos filmes, mas um desfecho escolhido arbitrariamente por mais um personagem dentre tantos que decidiu cortar agressivamente o enredo da própria existência, alterando os rumos de sua missão terrestre e desafiando as leis do Criador. Queridos irmãos, a partir de agora, vamos voltar no tempo e viajar juntos ao fim do século XIX, onde inicia-se a comovente trajetória de um espírito suicida e sua inesquecível caminhada. Camilo Cândido Botelho, que Deus o abençoe. Sua jornada no além acaba de começar. Mas que lugar é esse? Nunca me senti tão desorientado. Dias, talvez meses a vagar, sem saber onde estava, e agora venho parar neste pântano fétido e escuro, perdido sob o tempo e o espaço. Meu Deus, como dói minha cabeça! O que aconteceu comigo? Não é real. Nunca presenciei vales tão profundos, sombras tão densas, cavernas tão sinistras. Onde está a paz, o conforto, a esperança? Só vejo miséria, desgraça, desespero. O Vale dos Leprosos, sobre o qual li em meus estudos religiosos e que pensei evocar o último degrau do sofrimento humano, seria confortador estágio de repouso comparado a isto. Ao menos entre os leprosos haveria solidariedade. Convém lembrar ou esclarecer que os sofredores do Vale dos Leprosos adotavam-se em boas amizades, emanando-se no seio da dor para suavizá-la. Criavam as suas sociedades, divertiam-se, prestavam-se favores, dormiam
e sonhavam que eram felizes. Mas na caverna onde eu padecia o martírio que me surpreendeu no além-túmulo depois do suicídio, nada disso havia. Aqui era a dor que nada conforta, a desgraça que nenhum favor ameniza, a tragédia que ideia alguma tranquilizadora vem orvalhar de esperança. O que há é o choro convulso e inconsolável dos condenados que nunca se harmonizam, o assombroso ranger de dentes da advertência prudente e sábia do Mestre de Nazaré, a blasfêmia sintosa do réprobo a se acusar a cada novo rebate da mente flagelada pelas recordações penosas, a loucura inalterável de consciências contundidas pelo vergastar infame dos remorsos, a raiva envenenada daquele que já não pode chorar porque ficou exausto sob o excesso. (1991). 6 meses após cometer suicídio, Camilo foi surpreendido com seu aprisionamento nessa região do mundo invisível. Quem ali temporariamente permanecia eram criminosos de todas as espécies. Falanges de suicidas arrastavam-se no turbilhão de desgraças em que se envolveram. Criaturas ainda presas às forças vitais do corpo, figuras impressionantes exibindo as medonhas consequências da autoviolência cometida. Eram portugueses, espanhóis, brasileiros, africanos de colônias portuguesas, espíritos fartos da vida que não quiseram compreender, aventureiros jogando-se ao desconhecido, loucos desfigurados à procura de esquecimento e alívio nos abismos da morte. Sim, Ivone, não havia ali, como não haverá jamais, nem paz, nem consolo, nem esperança. Todo um ambiente marcado pela desgraça era miséria, assombro, desespero e horror. Dir-se-ia
a caverna tétrica do incompreensível, indescritível a rigor, até mesmo por um espírito que sofresse a penalidade. Está longe de ser a abstração que se imagina na Terra ou as regiões paradisíacas fáceis de se conquistar com algumas poucas fórmulas inexpressivas. Ele é antes simplesmente a vida real. E o que encontramos ao penetrar suas regiões é vida. Vida intensa, Camilo, sabiamente dividida em continentes e falanges, como a Terra em nações e etnias. É no invisível, mais do que em mundos planetários, que as criaturas humanas colhem inspiração para os progressos que lentamente aplicam no orbe terrestre. De outro modo, o que se poderia supor existir nas camadas invisíveis que contornam os mundos ou planetas, senão a matriz de tudo quanto nele se reflete? Não os convidarei a crer, meus amigos. Não é assunto que se impõe à crença simplesmente, mas ao raciocínio, ao exame, à investigação. O que desejo, antes e acima de tudo, é que se eximam de conhecer essa realidade através dos canais trevosos a que me expus, cometendo suicídio por desconsiderar a advertência de que a morte nada mais é do que a verdadeira forma de existir. Negar o que se desconhece por não se encontrar à altura de compreender o que se nega é loucura incompatível com os dias atuais.
No próprio ar que respira, no solo onde pisa, o homem encontraria outros núcleos organizados de vida obedecendo o impulso inteligente e sábio de leis fundamentadas no pensamento divino que os aciona para o progresso, na conquista do mais perfeito. O que conhece o homem, aliás, do próprio planeta onde tem renascido desde milênios? Seu país? A sua capital? Sua aldeia? Ou quando possui mais recursos, algumas nações vizinhas cujos costumes se nivelam aos seus próprios? Habilite-se, caro ouvinte, você também, desenvolvendo os dons psíquicos que herdou de sua divina origem. Impulsione pensamento, vontade, ação, coração, através da espiritualidade superior e atingirá as esferas astrais que circundam a Terra. O Vale das Sombras tem me ensinado alguma coisa, Ivone. Já percebo um pouco mais a minha nova realidade. Sou, sim, presidiário desta infinita e nefasta cova de horror. Mas é estranho. Tenho certeza de que não estou sozinho. Não apenas pelas ofensas, choros angustiantes e risos satânicos que aterrorizam meus ouvidos ainda doloridos, mas também porque, mesmo me sentindo cego, não me passam desapercebidos o feio, o sinistro, o imoral, o obsceno. Sinto-me cada vez mais acompanhado de perto por uma imensa corja de delinquentes. Apesar de cego, seus olhos conservavam visão bastante para contemplar toda aquela escória, uma maldita e nojenta escória. Camilo foi torturado, apedrejado, humilhado, reduzido à condição mais deplorável que um ser humano poderia suportar, contaminado pelas provocações, envolvido nas vibrações pesadas daquelas entidades espirituais embrutecidas, caiu na lama em violentos embates contra os mais agressivos condenados. Às vezes, Ivone, conflitos brutais se verificavam pelos becos lamacentos onde se enfileiravam as cavernas que nos serviam de casa. Invariavelmente irritados por motivos insignificantes, nos atirávamos uns contra os outros em lutas corporais violentas, nas quais, como acontece nas baixas camadas sociais da Terra, levaria sempre melhor aquele que maior truculência apresentasse. Frequentemente
Antes que o espírito se oriente, gravitando para o verdadeiro lar espiritual que lhe cabe, será sempre necessário o estágio numa antecâmara, numa região onde configurações locais corresponderão aos estados vibratórios e mentais do recém-desencarnado. Aí se deterá até que se desfaça dos fluidos e forças vitais de que são impregnados todos os corpos materiais. Tais sejam o caráter, as ações praticadas, o gênero de vida, o gênero de morte que teve a entidade desencarnada, essas particularidades definirão o tempo e a penúria no local descrito. Em se tratando de suicidas como eu, o caso assume proporções especiais, dolorosas e complexas. Estes demorarão geralmente o tempo que lhes restava para a conclusão do compromisso da existência que prematuramente cortaram. Para esses infelizes só um bálsamo existe: a prece das almas caridosas. A fome, a sede, o frio congelante, a fadiga, a insônia, exigências físicas martirizantes. A natureza é aguçada em todos os seus desejos e apetites, como se ainda trouxéssemos um corpo material. Não sei mais se é dia ou noite. Talvez esteja aqui há apenas alguns minutos ou horas, quem sabe semanas, meses. A contagem irracional do tempo para aqueles que, como eu, mergulharam neste abismo, estacionou no momento exato em que tiramos nossas vidas. Desde então, só existe sombra, confusão, pensamentos traiçoeiros. Cada segundo pode parecer uma eternidade quando se está dominado pela ira daqueles ratos pestilentos. Ou ao contrário, pode ser que um dia inteiro de certa tranquilidade passe em apenas segundos. Preciso aproveitar cada mísero instante de paz para tentar refletir e chegar entre o frio, a sede, a fome e a insônia. Há alguma razão para suportar tanto sofrimento. Camilo corria como louco por entre vielas e becos sem saída. O sangue a jorrar do ferimento aberto em seu ouvido direito. Mesmo com sua parca visão, conseguia divisar cavernas, sempre cavernas, todas numeradas. Longos terrenos pantanosos, rodeados de muralhas e pedras em lava endurecida. Ele era um sepultado vivo nas profundezas de um pavoroso vulcão.
todos se perdiam sem jamais encontrar a saída. Inúmeras vezes, o pobre suicida nem sabia mais retornar à caverna que lhe servia de casa. As mais violentas manifestações de terror aconteciam diante de Camilo e dos habitantes daqueles covis indescritíveis. Tudo o que os irmãos possam imaginar, toda e qualquer cena horripilante mostrada em nossos piores pesadelos, ficará muito aquém da realidade vivida. Como se espelhos ou sensores perseguissem suas mentes, reproduzindo visões terríveis. Presenciei os outros e a mim mesmo, Ivone, terem nossos corpos lentamente consumidos por milhares, talvez milhões, de vermes famintos, vorazes. Mas de nada adiantava se debater. Afinal, a rebeldia de todos que ali estavam, a mesma que os havia induzido ao suicídio, os forçava a retroceder, presos a uma angustiante rotina em que continuavam se debatendo, cada vez mais confusos, cada vez mais obsessivos e covardes. Espíritos da mais baixa classe do invisível, obsessores, os mesmos que haviam alimentado, nas mentes daqueles condenados, as sugestões para o suicídio, divertiam-se com as angústias dos habitantes dali, apresentando-se como entidades aterrorizantes. Sim, Ivone. Mostravam-se como seres medonhos, fantasmas impressionantes, criando e recriando cenas satânicas com as quais torturavam as mentes já poluídas de todos que ali estavam. Belas jovens que se suicidaram motivadas por amores não correspondidos eram agora violentadas e insultadas por tais obsessores que as escravizavam sob o pretexto de serem eles os imperadores das trevas. Imperadores os quais, na verdade, não passavam de espíritos que também foram homens, mas que viveram no crime. Pervertidos, estupradores, traidores, ladrões, assassinos perversos, enfim, malfeitores que contaminaram e ainda contaminam o planeta Terra com suas injustiças e que muitas vezes têm funerais pomposos e cerimônias solenes, mas que na existência espiritual se resumem à corja mais repugnante. Após correr horas e horas no charco pestilento, envolto nas sombras daquela eterna escuridão, encontrei enfim uma caverna vazia. Estava exausto. Inúmeras recordações e imagens vinham à minha mente ao mesmo tempo. Procurei então refletir sobre o que estava revivendo. Atos incorretos que pratiquei, erros propositais, pecados, rancores. Só consigo lembrar-me disso. Oh, meu Deus, como fui egoísta com tantas pessoas. Tenha misericórdia de mim.
Em meio a tanto horror e angústia, o Vale das Sombras era visitado por uma caravana especial. Embora parecesse aos olhos dos condenados um grupo de homens, eram, na verdade, espíritos materializados o suficiente para se tornarem percebidos à precária visão dos suicidas. Eram, acima de tudo, inspetores de uma associação caridosa, verdadeira instituição humanitária. Trajados de branco, dezenas de homens e também algumas senhoras caminhavam organizadamente em fila, um a um, revelando todos à altura do peito uma pequena cruz azul celeste, como se fosse um emblema, um distintivo. Em torno deles, soldados garantiam a ordem e a proteção dos benfeitores. Será que vieram me resgatar? Ou é mais algum teatro daquelas malditas criaturas? Preciso me aproximar. Não consigo ver o que está escrito na bandeira erguida pelo líder. Estava escrito na flâmula: Legião dos Servos de Maria. Os guardiães, carregando escudos e lanças, tinham a pele bronzeada, lembrando guerreiros egípcios da antiguidade. Chefiando a expedição, destacava-se um respeitável senhor, trajando o avental branco e insígnias de médico, tendo a cabeça coberta por um turbante. Camilo sentiu na alma dilacerada uma ponta de esperança, um fio de luz que pudesse, talvez, livrá-lo daquele martírio das trevas. Sim, Ivone. Tentei então aproximar-me ao máximo daquele homem que poderia ser a minha salvação. Uma voz grave e dominante parecia vir do invisível, como se falasse pairando no ar. Guiava-os no caridoso afã, esclarecendo detalhes. A mesma voz começou a fazer a chamada dos prisioneiros a serem socorridos, proferindo seus nomes próprios, o que fazia que se apresentassem. Deus Pai, perdoai-me. Concedei-me esse milagre em troca de arrependimento.
transmitida por intermédio de ondas delicadas e sensíveis do éter, seguiu pronunciando os nomes no que parecia ser a última chamada, para embarque imediato, rumo a uma possível salvação. Mesmo com a visão comprometida pelas sombras, Ivone, pude notar que as macas, transportadas cuidadosamente, eram guardadas pelo cordão de isolamento e abrigadas no interior de veículos dispostos em comboios. Os comboios eram compostos de pequenas diligências presas umas às outras e completamente lacradas, o que impedia o passageiro de ver os locais por onde passava. Brancos, leves e construídos de materiais tão resistentes quanto delicados, esses veículos eram puxados por formosos pares de cavalos, também brancos. Animais de beleza incomum, mas que infelizmente não podia ser admirada pela visão deturpada dos desgraçados que ali se aglomeravam no Vale dos Suicidas. Ao se acotovelarem ao redor do cordão de isolamento, alguns chegaram a se agredir fisicamente, para ouvir com nitidez o último nome da lista. Notei, amiga Ivone, que havia mais enfermeiros que da última vez, e tomado de esperança gritei pedindo que me tirassem daquele inferno. O que eu mais desejava naquele momento era ouvir o meu nome. Inicia-se então a chamada, e foi entre lágrimas de extrema emoção que Camilo, ao ouvir chamar seu nome, correu cambaleante e desesperado. Subiu os pequenos degraus da plataforma indicada por um prestativo enfermeiro. Ao mesmo tempo, os soldados fechavam o cerco em torno de Camilo e 4 novos companheiros, que tiveram também seus nomes pronunciados, evitando que fossem atacados pelos outros condenados. Disso lembro-me muito bem. Entrei. Eram carros amplos. Tinham cômodos confortáveis, com macias poltronas individuais, cujos encostos eram voltados para pequenas janelas. Se não exagero, tais janelas seriam como os vidros das modernas aeronaves terrestres. Ah, é claro, bem ao centro, 4 poltronas idênticas acomodavam as enfermeiras que permaneceram nos assistindo. Na porta de entrada, a encantadora e luminosa legenda: Legião dos Servos de Maria. Não pude conter as lágrimas ao sentir o leve movimento do comboio que oscilou suavemente num silencioso balanço. Deus misericordioso, acabamos de deixar o vale sinistro, ó fonte imortal do bem eterno. Agradecerei para sempre a vossa graça. E eu não sei, Ivone, se vinha das mentes das enfermeiras que nos assistiam ou se brotava das nossas próprias consciências culpadas. O que eu sei é que eram palavras que nos advertiam, mas com tanta doçura que mais parecia o bálsamo de uma fervorosa
Oração. Coragem, peregrino do pecado, prepare-se. Voltarás ao ponto de partida e reconstruirás o teu destino. Virtualizarás o teu caráter nos embates remissores da dor educadora. Que possas sofrer e chorar resignado, e que sejam tuas lágrimas um manancial bendito onde dessedentarás tua alma sequiosa de paz. Que teus pés sangrem entre os cardos e as arestas dos infortúnios das reparações terrenas, quando voltares à bênção da carne. Que teu coração se despedace nas forjas da adversidade, que tuas horas se envolvam no negro manto das desilusões, calcados de angústias e solidão. Mas, com paciência e humildade, lembrando-te de que tudo é passageiro e se modificará com o teu reajustamento às sagradas leis que infringistes. Aprenderás de uma vez para sempre que és imortal e que jamais será pelos desvios temerários do suicídio que a criatura humana encontrará o porto da verdadeira felicidade.